até me conectando agora também pelo notebook, eu estava antes só no celular, mas aí enquanto já vou começar. Bom, boa tarde a todos. Não sei se todos estão me escutando, então vou considerar que estão me escutando, tá? Queria agradecer aí o convite do doutor Manesco, da presidência do SIND, da vice-presidência do SIND, que é um parceiro nosso, e que a gente tem muito orgulho de estar... Vou fechar agora, desculpa, que agora entrei em... Deixa eu sair um aqui, gente. Agora melhorou, que agora eu estou só em um lá. Estão me ouvindo, senhores? Sim, coloca só o fone e a imagem, tá? Sua. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Alô? Cândida? Estamos te ouvindo, agora? sim. Vamos. Cândida? Acho que a Cândida caiu, William. Não, estou aqui. Então, não, já estou aqui. Então, queria agradecer mais uma vez, né? A tua imagem não está aparecendo, aqui Cândida. Conosco. Luca, a imagem da Cândida não está aparecendo. Acabei de solicitar a entrada dela no outro computador aqui. Acho que agora vai resolver. Desculpa aí, pessoal, o probleminha técnico já vai ser resolvido. Pessoal, Manesco me permite até falar, aproveitar que a Cândida está se organizando. Eu queria agradecer a presença de todos também. Agora vai dar microfonia. Mas a gente vê uma grande oportunidade de estar aqui com vocês, até para... a gente está fazendo essa webinar para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente vai trazer aqui as janelas de oportunidade que existem com esse projeto e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a importância desse tema. O que a Cândida vai fazer agora é até fazer uma exposição inicial sobre isso, e a nossa parceria, vai falar sobre a nossa parceria com o escritório de São Paulo também. Cândida, está conseguindo falar? Estou, agora está perfeitamente. Então, segue aí que depois eu falo. Tá bom. Bom, primeiro eu queria apresentar a parceria que nós temos. Se puder botar a apresentação, William, eu agradeço. Já está passando. Tá. Então, no segundo slide, gostaria aí de apresentar o nosso escritório, o escritório do Manesco Pérez. Nossos escritórios têm uma parceria para desenvolver projetos em conjunto focados na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas organizações e nas empresas. A gente aí já acumula aproximadamente uns 60 projetos de sucesso que já fizemos de implementação, de adequação das organizações a essa nova legislação. Então, a gente tem aqui dos diversos ramos da economia, inclusive uma das empresas que nós atendemos foi o Grupo Condor, né? Do presidente, do Dr. Carlos Zerani, tivemos aí a honra e a oportunidade de fazer a implementação da Condor, já vai fazer talvez acho que um par de anos já, foi bem no início mesmo de a vigência da lei. O doutor Carlos já vislumbrou a importância da gente fazer o projeto, e aí, por intermédio mesmo do SIND, já tivemos esse contato e fizemos essa implementação. Pois não, então a gente tem aí uma gama de empresas que a gente já tem essa prática, essa experiência, e nós também atuamos muito nos treinamentos corporativos, porque como eu vou falar mais adiante, a implementação da LGPD, ela não se limita a muitas pessoas acham, né, e muita gente também acaba dizendo isso erroneamente, oferecendo serviços errôneos, de que a implementação da LGPD se limitaria a gente preparar um aviso de privacidade, um aviso de cookies e colocar no site da organização. Mas vai muito além disso. Quando a gente lê a lei fala de todo um programa de conformidade. Então, são uma série de atividades que têm que ser implementadas na empresa para que ela esteja em conformidade com essa lei. E é um trabalho contínuo, porque, na verdade, a questão do tratamento de dados, da coleta de dados, isso vai acontecer com as nossas organizações, independente do tamanho, independente se é indústria, independente se é varejo, independente de qualquer segmento, isso é algo que acontece dia a dia. Nós não trabalhamos sem coletar dados de pessoas.
Mesmo quando a gente se refere a uma indústria, por exemplo, em que não existe um consumidor final, pessoa física, não existe um cliente final diferente do varejo, e a gente trabalha com empresas, nós coletamos dados dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, de todas aquelas pessoas que se relacionam com a nossa indústria, com a nossa empresa. E aí você já vê a necessidade de implementar a LGPD. Então, a gente tem que olhar essa legislação para dentro de casa, para as pessoas com as quais a gente se relaciona, e também com os terceiros. Também, por outro lado, nós não firmamos nenhum contrato com terceiros, mesmo entre empresas, sem que haja, em algum momento, a coleta de dados pessoais, pelo menos os representantes daquelas organizações. Então, a gente chega à conclusão que coletar dados pessoais faz parte do dia a dia. Por isso que eu digo que é um processo contínuo, em que a gente vai ter que fazer algumas alterações dentro das nossas rotinas, para que essas rotinas estejam, a partir de agora, aderentes a essa legislação. Quando eu falo de treinamento, um dos itens importantes que as empresas têm que implementar são os treinamentos das pessoas que trabalham dentro da organização e que manejam dados pessoais. Então, a gente está falando pessoas, né, o RH, a área comercial, depende muito do segmento da empresa e como ela se relaciona, mas a área de contratos, enfim, todo mundo que maneja dados pessoais, a área financeira maneja dados pessoais, por exemplo, eu vou pagar um funcionário meu, preciso coletar os dados dele, eu vou saber quanto ele ganha, eu vou transferir essas informações para terceiros, para o meu contador. Então, todas essas áreas precisam ser treinadas não vão deixar de fazer o que elas sempre fizeram. Nada vai assim, Dana, vou deixar de... Não, vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, até porque eu preciso manejar dados pessoais para poder que a minha atividade siga, mas eu preciso agora manejar esses dados com uma série de cuidados, que é o nosso trabalho, que está indo nas empresas, implementando essas novas rotinas, ou então incluindo algumas rotinas que não fazem parte, mas que agora a gente precisa passar a cuidar. Então, em razão disso, nós fizemos essa parceria com o escritório de São Paulo, nosso escritório Terra Rocha está localizado no Rio de Janeiro, estado do Rio. Temos também um posto avançado no Rio Grande do Sul, que é o Terra Viana, um escritório também de minha sociedade, e temos agora essa parceria maravilhosa com o Manesco e Pérez, que é um escritório que também a doutora Nicole, até que vai daqui a pouco também falar com os senhores, é uma especialista no assunto, uma advogada também que tem se dedicado ao tema, e é um escritório também que a gente entendeu também é uma maravilha, a gente está juntando as nossas expertises, porque também tem muita experiência na parte de licitações, contratos administrativos, direito público, então são uma série de aptidões e de áreas que se comunicam e se falam, tá? Eu também estou aqui com o meu sócio, o doutor William Rocha. Hoje, o doutor William, a gente tem a honra de dizer que ele é um dos conselheiros e é um dos membros do Conselho Municipal do Estado do Rio de Janeiro de Proteção de Dados. Ele é o encarregado de dados, que eu depois vou explicar melhor essa função, da Junta Comercial do Rio de Janeiro, e ocupa uma série de cargos importantes relacionados ao tema da LGPD, e faz parte de algumas organizações de renome no Brasil. Eu me dedico ao tema há aproximadamente 5 anos, desde que a lei entrou em vigência. Tenho uma passagem aí de quase 25 anos pelas empresas. Eu já fui diretora de algumas grandes empresas aqui no Brasil, então eu tenho uma experiência empresarial que eu considero bastante rica e que contribui muito nesses projetos de implementação da LGPD, porque a gente, para poder implementar uma nova rotina numa organização, a gente tem que entender como a organização funciona, entender as dificuldades e as facilidades que tem a organização, porque sempre que você muda algo na tua operação, você tem que, como a gente diz, a gente tem que mudar o pneu com o trem andando, com o carro andando, então a gente não pode parar o nosso trabalho, não pode parar o nosso dia a dia para poder fazer uma mudança, né, dentro da nossa rotina. Então a gente tem que fazer isso com a empresa em funcionamento sem atrapalhar o negócio, porque é claro que o principal objetivo de toda empresa é fazer os seus negócios, né, e atender aí a sua finalidade. Então, a gente procura ter essa compreensão, procura ter esse entendimento, e a nossa experiência de muitos anos corporativa, acredito que tem vindo de encontro e tem nos dado aí, graças a Deus, bastante sucesso nessa empreitada aí da LGPD. Enfim, vou passar aí para o terceiro slide, William, por gentileza.
Rapidamente, senhores, sem querer cansá-los, porque é um assunto às vezes um pouco árido, tá? Essa lei, ela foi sancionada em 2018 ainda, o presidente Temer, na época, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, que é a sigla, né? Uma sigla, às vezes o pessoal faz alguma confusão, e ela vai tratar de um conjunto de diretrizes e maneiras que a gente tem que, a partir de agora, utilizar para tratar dados pessoais. O que é tratar dados pessoais? Coletar, armazenar, compartilhar, excluir, tudo que a gente vai fazer com o dado pessoal de qualquer indivíduo que se relaciona com a nossa empresa, tanto do ponto de vista como empregado, colaborador, terceiro ou mesmo relacionamento comercial. Então, toda aquela pessoa que, em algum momento, nos emprestou o seu dado, o seu telefone, o seu e-mail, preencheu alguma ficha para poder ser nosso empregado, a gente sabe o salário dessa pessoa, a gente tem o CPF, a gente sabe sobre os dependentes dela, todos esses dados, a partir de agora, a gente tem que ter um cuidado especial. Essa lei é inspirada no Regulamento Geral Europeu, que se chama GDPR, e entrou em vigência no Brasil, a LGPD, ela é de 2018, mas ela entrou em vigência somente em setembro de 2020, tá? Eu queria fazer voltar para a questão do Regulamento Geral Europeu, porque sei que a maioria das empresas que a gente conversa, que são associadas ao Cindia, tem razão do trabalho que fazem, até em razão da natureza, né, dessa indústria de material bélico, enfim, de armas, ela tem um relacionamento que a gente sabe muito grande com o exterior, né? A gente sabe que o Brasil tem aí uma grande indústria de material bélico, uma grande indústria de armas de extrema importância e que tem como cliente em outras nações, né? Então a gente tem Estados Unidos, a gente tem Europa, a gente tem Oriente Médio, outras empresas e outros estados. Então há mais ainda importância, senhores, porque a maioria. Cândida, Cândida, estou aqui. Cândida, você me permite? Na verdade, a base industrial de defesa é muito maior do que o setor de armas e munições. Então, o setor de armas e munições, embora seja muito lembrado, ele não representa 10% da base industrial de defesa, tá bom? Não, eu acho que eu quis, na verdade, Manesco, eu estava querendo me referir exatamente a todos os outros, porque a gente estudou, a gente sabe que tem a parte de blindagem, a parte de equipamentos, a parte de EPIs, a parte de... Eu sei, eu acho que, na vez, só na hora de eu me expressar aqui, que eu me limitei à questão de armas e armamentos, tá? Mas eu acho, inclusive, que esses outros produtos, essas outras indústrias, inclusive, têm uma fortaleza muito grande com relação às exportações, né? Então, a gente sabe que, pelo menos, que eu já estudei um pouquinho em cada uma dessas empresas que eu tive aí o prazer de poder ter um pouquinho mais de contato. Mas, enfim, voltando, quando a gente fala de exportação, quando a gente fala de contratos fora do Brasil, a gente vai cair nessa questão da proteção de dados, porque em que pese as legislações dos outros países não são a LGPD, mas elas têm uma relação, porque todos as grandes economias do mundo hoje já tem uma legislação de proteção de dados, a exemplo da Europa, dos Estados Unidos e outros países. O Brasil, quando ele criou uma lei de proteção de dados, ele já tinha mais de 130 países que tinham uma legislação de proteção de dados. Então, o Brasil não criou essa legislação porque teve vontade, porque achou que era interessante. Criou por exigência do mercado internacional. Para que o Brasil, por exemplo, passe a ocupar uma cadeira na OCDE, ele necessariamente tem que demonstrar que tem internamente uma legislação de proteção de dados. Então, para que a gente possa ser mais competitivo no mercado internacional, precisou se incluir uma legislação no Brasil e eficiente. Então, também, por um outro lado, a gente também já enxerga o mesmo reflexo que está acontecendo na exigência de parceiros internacionais para que no nossos contratos a gente declare que cumpre uma legislação de proteção de dados. Também a gente passou, aí depois o doutor William vai falar mais adiante, a observar que isso está sendo uma exigência também nas licitações, quando a gente contrata também com o poder público, que eu já também avaliamos também que é, né, um cliente importante aí do setor dos senhores. Então, a gente já vê que hoje praticamente todos os editais de licitação já prevêem nos contratos que serão assinados cláusulas em que a empresa contratada
demonstra e se obriga a estar em conformidade com a legislação. Então, é uma lei que ela impacta em todas as empresas, inclusive as públicas e privadas, tá? Que está em vigência desde 2018. E um ponto importante, que deu muito importante a essa legislação, é que ela ganhou agora uma importância constitucional. Pouquíssimas vezes a gente tem uma emenda à Constituição, e aconteceu uma emenda à Constituição, acredito que foi no meados do ano passado, depois meus colegas me corrigem, que incluiu no artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias individuais, aquele artigo tão importante, a questão da proteção de dados. Então, ela ganhou a importância constitucional e, com isso, vem toda uma importância aí de ter um movimento para que as organizações públicas e privadas passem a se adequar. Pode seguir, William, por favor? Dados pessoais, eu acho que eu não quero também ser repetitiva, dados pessoais são todos dados da pessoa natural, a gente sempre está falando de pessoa natural, tá? Então, são todos dados que identificam uma pessoa, a sua identidade, o seu e-mail, o seu endereço, a sua filiação, os seus documentos, todos esses dados. E quando a gente fala de funcionários, pessoas que a gente tem um relacionamento mais próximo, a gente fala, inclusive, dos chamados dados sensíveis, que é a gente saber questões relacionadas à saúde dos nossos funcionários, questões relacionadas a estado civil, questões relacionadas muitas vezes, à raça e outros dados que a gente tem que guardar ainda mais a questão da proteção de dados, nesses dados que a lei chama de dados pessoais sensíveis, de natureza sensíveis. Então, é um elenco assim que basta a gente avaliar o que seriam os dados que a gente troca no nosso dia a dia. Quando eu digo que uma organização, por exemplo, ela tem ali 2.000 funcionários sobre o regime da CLT, e essa organização, uma indústria, por exemplo, ela proporciona aos seus funcionários, ela dá como benefício um plano de saúde, eu falo para essa organização, então você não tem 2.000 pessoas que você trata dados pessoais, você deve ter no mínimo 3 ou 4.000. Por quê? Porque no momento que você recebe os dados pessoais dos dependentes, esposa, filhos, agregados, você também passa a tratar dados pessoais. Mais uma colocação que eu queria fazer, depois vou passar a palavra para meus colegas, é que a gente também tem tido um reflexo muito grande nas relações trabalhistas, tá? Já existe dezenas de demandas trabalhistas em que os empregados alegam que os seus dados pessoais foram tratados de uma maneira inadequada pela organização. Por isso que a gente trabalha muito junto ao RH, revisa os contratos dos funcionários com cláusulas que eles estão consentindo o tratamento dos seus dados pessoais para que se evite esse tipo de demanda. Por um outro lado, um lado bom é que também a gente já tem também alguma experiência no judiciário de responsabilização dos funcionários que foram treinados, que receberam treinamento, que receberam manuais de proteção de dados, que aprenderam a como a gente tem que lidar com esses dados e, por algum momento, por algum descuido ou por alguma má-fé, vazaram dados pessoais da base da empresa. Esses funcionários, a partir da vigência da lei, a própria jurisprudência já tem dado esse tipo de decisão, tem tido até decisões por justa causa, porque foi comprovado que nas suas atividades eles acabaram vazando dados pessoais da organização, podendo aí prejudicar a organização. Então, o funcionário que ele é devidamente treinado, que ele recebe um manual de boas práticas, nós damos os cursos com comprovante de participação, e esse funcionário, fazemos reciclagem, e esse funcionário aí, por má-fé ou boa-fé, utilizar de qualquer maneira, vazar dados pessoais, ele pode ser desligado da organização por justa causa, até porque ele tem também que entender a sua responsabilidade dentro desse processo. Próximo slide, doutor William. Eu acho que agora podia passar, eu acho que o William pode falar um pouquinho, a doutora Nicole, quem precisa se adequar, eu já fiz um overview, né, que já falei, na verdade, são todas as empresas, e a gente pode falar um pouquinho mais no dia a dia mesmo da indústria, né, falar um pouquinho das contratações e como é que tem sido visto isso dentro do mercado. Passo a palavra aí para o William ou a doutora Nicole, quem achar que poderia, a partir de agora, colaborar um pouquinho comigo. Mantendo a linha Ladies First,
as damas em primeiro lugar, então eu passo a palavra para a doutora Nicole e complemento com ela aqui o assunto sobre licitações e contratos. Nicole, com você a palavra. William, obrigada. Prazer. Obrigada pelo tempo de vocês. Bom, passando aqui, quem precisa se adequar são todas as empresas públicas e privadas que tratam os dados pessoais, e como a Cândida já trouxe, o tratamento não é só a coleta, né? É coleta, o compartilhamento, o armazenamento, então é um conceito bastante amplo de tratamento de dados. Outra questão que eu acho importante a gente trazer é que, embora algumas empresas já tenham iniciado a adequação aí à LGPD no momento em que ela entrou em vigor, há alguns anos atrás, ela é uma lei viva, né? E com a criação da Agência Nacional, bastante coisa mudou. Então, hoje a gente tem aí a NPD fazendo parte de alguns processos fiscalizadores, sancionadores e até foram divulgados nesse interim mais de 20 atos, né, sobre a forma de proteger dados pessoais, sejam portarias, notas técnicas. Então, mesmo essas pessoas que iniciaram aí um processo de adequação, a gente convida aí para que ele seja revisto, né? Essa lei, ela é um mecanismo dinâmico e vivo. Acho que pode passar. Bom, aí algumas atividades que englobam. Oi, Cândida, quer? Oi. Não, aqui foi esse slide importante, Nicole, porque, como você bem disse, é um processo dinâmico e vivo. Então, a gente até convida as empresas que já iniciaram os seus projetos ou que já fizeram algum trabalho nesse sentido, de rever, e a gente até se oferece para fazer aí, até de forma até, inclusive, não onerosa, uma checagem, fazer um exame, né, do que foi feito e, eventualmente, indicar aquilo que não foi feito, e que aí a gente ofereceria aí uma condição através da nossa parceria com o Síndico. Porque, exatamente, a gente tem observado, e nós todos somos estudiosos há muitos anos no mercado do assunto, né, que, como eu disse, né, Nicole, tem se limitado muitas empresas simplesmente à questão da política de privacidade e aos avisos de cookie. Quando você, senhores, coloca uma política de privacidade no seu site ou em qualquer local que seja de acesso ao público, mas que essa política de privacidade não vai refletir as normas e os procedimentos e as práticas dentro da empresa, as rotinas, né, de tratamento de dados, eu digo que, mal comparando, é como um comerciante, por exemplo, colocar um código de defesa do consumidor em cima do balcão, mas se você for querer exercer seu direito como consumidor, ninguém na organização saber como isso vai funcionar. Então, é a mesma coisa. A gente tem que ter, por exemplo, um fluxo de atendimento às solicitações de titulares de dados. A gente tem que ter um canal de comunicação que a lei exige para que qualquer titular de dados, qualquer pessoa que se relacionou ou se relaciona conosco, possa saber que dados nós tratamos dessa pessoa, que dados nós temos dela, com quem nós compartilhamos esses dados, quanto tempo nós guardamos, uma série de direitos que o titular de dados passa a ter através da lei. Mas se nós não tivermos isso estruturado, chegando uma demanda ou a pessoa não encontrando uma resposta, pode acabar denunciando, né, a empresa, se for o caso, ou até mesmo um próprio funcionário. Então, é importante, ela é uma lei muito de se evidenciar, né, Nicole? É uma lei que ela trabalha muito com evidências. Então, a gente, por exemplo, mais adiante vai mostrar, nós também temos atendido muito a auditorias de terceiros. O que é auditorias de terceiros nesse caso? Nós temos aí acho que uma meia dúzia de clientes que nos procuraram porque estão sendo auditados por empresas com as quais eles se relacionam, que são clientes deles, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, que acabou mandando muito cliente, porque auditou muitas empresas. Eu vou dar um exemplo, que foram as empresas seguradoras de saúde. Então, as seguradoras mandaram para uma gama de clientes meus, inclusive o escritório de advocacia, uma auditoria querendo que eles apresentassem as políticas de privacidade, o mapeamento de dados que tem que ser feito, ou inventário de dados, que a gente entender como funciona todo o fluxo de coleta de dados dentro da organização, as normas de atendimento dos titulares de dados,
o relatório que a gente tem que deixar pronto, elaboração de relatório de resposta a incidente. Então, a empresa tem que estar preparada para, no caso de vazamento de dados, como ela vai se pronunciar para o mercado, como ela vai se pronunciar para a autoridade nacional. Então, a gente tem um rol, né, que eu chamo uma espécie de enxoval jurídico que a gente tem que preparar. Alguns são mais stand, a gente vai entregar e aquilo fica na página da empresa, fica nos contratos da empresa. Outros a gente tem que estar sempre revendo, como, por exemplo, quando eu disse, questões de treinamento, questões de contratação. Então, por isso também, né, Nicole, a importância da empresa ter, e isso é exigência legal, o que a lei chama do encarregado de dados pelo tratamento de dados pessoais, que é uma pessoa que vai não só orientar na implementação, mas também manter a organização em conformidade. Nós também prestamos esse serviço, a gente tem hoje, acho que mais de 20 empresas que nós prestamos esse serviço, e é um serviço contínuo, em que a gente não só implementa a LGPD, mas também mudou funcionários, entraram novos funcionários, chegou um contrato novo que tem que se celebrar e não se sabe se a gente pode assinar aquela cláusula de transferência de dados, tudo isso é analisado pelo encarregado de dados. Esse é um papel que pode ser exercido por algum funcionário interno da empresa ou pode ser terceirizado. Às vezes, aquela organização não tem ninguém preparado para cumprir essa atividade. Então, a gente orienta que se nomeie uma pessoa terceirizada ou então que se treine alguém internamente, mas tem que ser alguém, isso é exigência legal, que conheça a legislação e que esteja apto não só a atender às demandas dos titulares de dados, como também das agentes fiscalizadores. Não é isso, Nicole? Esqueci alguma coisa? É isso, está perfeito. Quer complementar mais algumas questões do projeto? O que a gente entregaria, Nicole? Na verdade, assim, né? Acho que o diagnóstico ele vem caso a caso, né, Cândida? Mas basicamente são esses os serviços padrão. Tá bom. Acho que a gente pode passar. Pode passar? Só uma observação para deixar bem claro para as associadas presentes. Nós estamos aqui nessa parceria colocando as questões que envolvem a LGPD. Agora, evidentemente, que vocês não têm nenhuma obrigação de fazer uma relação direta com essas pessoas que estão nos ajudando. Mas o objetivo nosso é levantar a questão, levantar o problema e colocar essa parceria que o Cindy está estabelecendo à disposição. Caso vocês tenham interesse, entrem em contato com o Cindy e a gente faz essa ponte. Mas, evidentemente, muitas empresas têm seus próprios outros caminhos. Mas a questão é a gente levantar tirar a poeira que tem em cima dessa questão, tirar a nuvem que existe e fazer vocês enxergarem quais os problemas, quais os desafios que estão ligados à LGPD, que não é mais uma lei para ser aquelas leis que não pegam, mas é uma lei que pode trazer problemas para as empresas se elas não se adequarem corretamente a esse processo. Espero que eu tenha esclarecido aí. Continue, por favor, Nicole. Agora o William gostaria de falar sobre a questão das contratações públicas ou a Nicole continua? Como você prefere, Nicole? Eu posso iniciar também, a Nicole já é a expertise dela também, e a gente vai, eu acho que trocando ideia aqui, porque o nosso objetivo, como o Manesco falou, é mostrar para os associados a importância de estar adequado à LGPD e a temática que mais sintoniza essa importância é justamente as contratações públicas. A gente está falando de uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente está na iminência da entrada em pleno vigor da 14.133, que é a nova lei de licitações. E, um pouco diferente da lei anterior, ela traz algumas facilidades para a contratação pública, mas ela também sintoniza conceitos já existentes em outras normas, como a garantia da integridade e também a sustentabilidade da contratação. Então, a gente está falando que, óbvio, que a administração pública, a partir de agora, até por causa do aumento da vigilância dos tribunais de contas, com essa temática da Lei de Proteção de Dados, essa temática de contratação pública ela vai ficar em voga.
E o nosso objetivo aqui hoje é levar para os associados justamente a reflexão sobre esse tema, tendo em vista que é um setor sensível até no relacionamento com a administração pública, chamar a atenção que as próximas contratações elas vão justamente incrementar nas condições editalícias as observações com relação ao cumprimento das normas que garantem o tratamento de dados. Eu, como a Cândida anunciou, eu faço parte de um comitê do município do Rio de Janeiro. Esse comitê é pioneiro, é um comitê que, além dos outros comitês que eu faço parte, é um comitê que vai auxiliar a administração pública a se relacionar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma das orientações que a gente vai passar é a inserção da cobrança da adequação às empresas, porque é uma lei que, como foi dito pela doutora Nicole, pela Cândida, é uma lei que tem um alcance universalizado, ela alcança todas as instituições, sejam públicas ou privadas, e por uma questão até de sintonia com o que determina a lei, por uma questão até de aspecto sistêmico do contrato, vai haver uma exigência na gestão de terceiros. Então, aqueles órgãos que iniciarem a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados vão pensar no conceito do privacy by design, ou seja, a privacidade desde o início da sua concepção. Então, se o órgão público ou entidade da administração ela visa justamente manter um programa de adequação, ela vai exigir isso dos seus parceiros, dos seus fornecedores. E esse viés de contratação, óbvio que o que a gente chamava antigamente na lei de licitações anterior de fase interna, hoje é fase preparatória. A fase preparatória ela vai colocar nos termos de referência, a doutora Nicole pode me interromper a hora que achar adequado também. Nessa fase preparatória, as organizações públicas elas vão trabalhar muito com due diligence também, para elaborar justamente qual é o nível de adequação que determinadas instituições estão. As informações hoje de processo de monitoramento pela Autoridade Nacional são públicos, então tem como se descobrir, saber sobre isso. O Supremo Tribunal Federal já editou um pronunciamento sobre a questão que envolve compartilhamento de dados. Então, as contratações que estiverem relacionadas às áreas em que vai ocorrer compartilhamento de dados e que envolva, de repente, uma concessão, permissão, autorização, vão seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal, que é a questão que pode envolver, inclusive, responsabilização dos agentes públicos. Então, se os agentes públicos hoje já são alertados a ter uma cautela, a ter um procedimento, vão começar a exigir a verificação desses procedimentos na fase preparatória da licitação, que é o que a gente chama em compliance de due diligence, ou seja, de investigar realmente as instituições se elas estão adequadas ou não. Nós estamos vivenciando um grande processo de oportunidade das instituições estarem se adequando ainda a um processo de licitação que vai começar a vigorar plenamente a partir de janeiro do próximo ano, mas a Lei Geral de Proteção de Dados já vem no norte de orientação para todas as instituições. Como a Cândida mencionou, eu faço parte também de alguns organismos federal e eu faço parte do Comitê Central de Governança de Dados da Administração Pública Federal. E lá a gente busca também uma política de orientação para toda a administração. Então, o foco hoje é orientar a administração a ficar atenta a essa temática de Lei Geral de Proteção de Dados e a ponto de que até a Advocacia Geral da União já vem se manifestando com relação a que se insira nos editais de licitação algumas exigências que evidenciem o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu falo evidencie, é algo que, como eu já disse, ela tem uma característica sistêmica, então não basta a empresa apenas apresentar uma certificação ou algo que diga que ela fez a Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação. Ela tem que fazer algumas demonstrações disso. Por exemplo, como já foi dito aqui, na passagem da Cândida para a doutora Nicole, a demonstração de informações relacionadas à política de privacidade, o site da organização, a indicação do encarregado, são medidas que são evidenciáveis. Mas o cumprimento das normas editalícias vai justamente atestar pela autodeclaração de que a instituição está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E que, se isso for verificado num processo de continuidade da licitação, pode ensejar a aplicação de sanções, rescisão do contrato, se a declaração não foi pertinente. Luca, pode passar para mim a apresentação seguinte?
só para a gente complementar, e a doutora Nicole, se quiser, pode interromper. A gente tem um processo de licitação que motivou toda a sociedade a reflexão sobre o procedimento de agilizar a licitação, mas de trazer mais segurança para as organizações públicas. Então, óbvio que os princípios de licitação eles se estenderam, eles aumentaram. E quando a gente fala de princípios, essa ideia da proteção de dados, ela se insere também em que as instituições estejam mais atentas a isso. A gente está falando, justamente, o doutor Manesco fez a reflexão sobre o campo de abrangência do sindicato. O papel do sindicato, muitas vezes como agente social e também como interlocutor de políticas públicas, orientar sua base sobre os riscos envolvidos na atividade. Um dos riscos envolvidos na atividade da indústria de defesa é não estar adequada e justamente perder a oportunidade de contratos, em função de que a Lei Geral de Proteção de Dados é um requisito mandatório para continuar fornecendo para a administração pública. Então, os procedimentos licitatórios eles vão observar, a partir de agora, a inserção daqueles agentes colaboradores com a administração pública, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Nicole, quer fazer algum comentário? Não, pode seguir. Então tá. Luca, pode passar a outra apresentação? Quais as oportunidades, e muitos dos presentes aqui sabem que a grande dificuldade, às vezes, é atender termos de referência ou estudos preliminares que não estão adequados, ou não estão transparentes também, porque a administração pública, eu faço parte da administração pública também, e a gente, às vezes, nota que ocorre uma falha de planejamento, né? Então, não se sabe definir corretamente o objeto da licitação, ou não sabe definir o tipo da contratação, e a gente sabe que, a partir de agora, com a instituição de novas modalidades, nós vamos enfrentar, por exemplo, a modalidade do diálogo. Então, assim, vai ter um pré-cadastro, vai ter uma sistemática de contratação diferente. Então, é óbvio que os estudos preliminares eles vão levar em conta que aquela organização mantém uma integridade. Seja uma integridade de acordo com a lei anticorrupção, seja uma integridade de acordo com a própria lei de proteção de dados. Então, dados vão ser solicitados e devem ser garantido justamente o compartilhamento de forma segura. E por uma questão até de responsabilidade sistêmica, já que a Lei Geral de Proteção de Dados ela implica nessa responsabilidade, porque a gente chama de controlador, e o controlador passa a ser o órgão público ou a entidade pública que está contratando, o operador, que é o colaborador, a indústria que vai fornecer equipamentos para os órgãos de segurança, para os órgãos de defesa, e manter justamente o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados de acordo com as normas referidas na Lei de Licitações. Eu até vou um pouco além e volto. Uma questão que vai ser determinante também para observar a Lei Geral de Proteção de Dados é a orientação que vai partir dos órgãos de fomento, porque muitos projetos podem surgir também a necessidade de obter financiamento público, e o financiamento só vai ser concedido para aquelas organizações que demonstrem justamente o cumprimento dessas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, agências de fomento, como a FINEP, ou como as próprias instituições públicas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, só vão poder financiar projetos, sejam projetos de infraestrutura, projetos estruturantes. Vamos imaginar um sistema de monitoramento, um sistema de rastreamento, qualquer sistema que seja, que ele demonstre justamente o cumprimento das políticas de proteção de dados. Quando eu falo isso, óbvio que dentro dos presentes tem gente que tem o conhecimento adequado. A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 4º, ela faz a declaração de algumas situações de inaplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. E óbvio que as ações de defesa não estão submetidas à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como as ações de segurança pública. No entanto, óbvio que existe compartilhamento de dados entre as instituições, e eu posso dar o exemplo aqui de um julgado que teve no Supremo Tribunal Federal do Sistema Nacional de Inteligência consultando ou tentando obter dados do Sistema Nacional de Trânsito. E era uma questão até que envolvia um processo de inteligência. E foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal que as ações tinham que seguir os parâmetros até focados pela Lei Geral de Proteção de Dados,
que indicavam a finalidade. Então, muitas vezes, a gente vai se ver, mesmo em processos estritamente por cumprimento de aquisição de serviços ou produtos ligados à defesa, mas o contrato ter que observar justamente a troca de informações, não só pelo seu aspecto sigiloso, até por uma questão de segurança nacional, ou até mesmo segurança pública relacionado à manutenção da reserva dessa informação, da diligência sobre a confidencialidade, mas o cumprimento do cuidado com os dados movimentados nessas operações. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com hipóteses abertas de tratamento de dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê quais são as hipóteses que devem ser enquadradas e, óbvio, que aquelas que são oriundas de contratações públicas, elas estão asseguradas lá no artigo 7º como uma hipótese que trata de cumprimento legal de obrigação. Então, óbvio que um edital, por exemplo, de licitação, um documento, ele vai conter dados, a prestação de serviço para as organizações públicas vão trocar dados de colaboradores, de servidores, o fornecimento da relação do pessoal que está trabalhando também vai ter que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. A Cândida até mencionou que nós estamos com cerca de quase 10 mil processos judicializados, né? São questões judiciais envolvidas, e que algumas delas são relacionadas à área trabalhista, e isso está crescendo muito, seja no caso de aplicação de rescisão por justa causa de empregados que não cumprem a confidencialidade, ou até mesmo o caso de empregados que acionam as suas empresas porque detectam que ocorre o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados com o compartilhamento dos dados dos seus colaboradores. Então, nós temos uma preocupação muito grande, independentemente do segmento que é a área de defesa, as instituições elas são obrigadas à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e estarão visadas também diante de um cenário de contratação pública. Pode passar, Luca, por favor. E a gente enxerga numa questão assim de olhar múltiplas janelas de oportunidade, que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer uma visibilidade maior para a organização, seja para ela competir internacionalmente, seja para ela competir no âmbito nacional, mas óbvio que isso vai assegurar justamente o aspecto de se colocar no mercado de uma forma mais adequada. Estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, óbvio que vai ser um indicativo de um diferencial, né? E também a idoneidade das organizações ela vai ser atestada com as evidências do cumprimento. A Cândida mencionou até um fato relevante de que muitos dos clientes que nos procuraram porque foram demandados por outras organizações. Então, o segmento, por exemplo, financeiro, de securitário, de telecomunicações, acaba exigindo, por uma questão regulatória, de que todos os seus setores regulados cumpram a Lei Geral de Proteção de Dados também de uma forma sistêmica, porque passa a ser uma questão também de foco no cumprimento da conformidade a uma lei. A lei já existe. Então, as organizações elas precisam indicar que estão adequadas a um cumprimento de uma obrigação legal e que não corram risco. Outro ponto importante é que qualquer consultoria, qualquer auditoria independente, qualquer parceiro internacional, ele vai exigir uma avaliação da organização. E nessa avaliação da organização, precisa ter uma análise de uma matriz de risco, verificar qual é o grau de comprometimento que aquela organização tem, se ela não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas empresas têm uma matriz de risco muito alta. É óbvio que a gente está falando aqui de empresas que lidam diretamente com consumidores, né, no setor B2C. Mas a gente pensa no aspecto de que as indústrias elas participam de processos de fornecimento também com outros players em que vão fazer essas exigências. E até mesmo a exportação ela vai colocar como condicionante também o acesso às informações internacionais e que vai exigir justamente a adequação a uma norma de proteção de dados. A Nicole mencionou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional está com algumas consultas abertas. Uma delas é de transferência internacional de dados. Então, se eu faço o compartilhamento de algumas informações no âmbito internacional, seja indicando representantes da minha organização, seja fazendo um contrato internacional que tem os dados dos parceiros, isso vai indicar a necessidade de uma adequação. Pode passar, Luca, por favor.
Nicole, se você quiser fazer algum comentário, Fica à vontade. pode falar. Qualquer coisa eu interrompo aqui, fica à Tá vontade. bom, tá bom. A gente observa assim que existem várias atividades e que aparentemente não se percebe que tenha um foco na Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu já disse, algumas atividades, se pensa, por exemplo, a indústria, ela não tem consumidores, mas ela tem os seus empregados, ela tem os seus colaboradores, ela tem os seus parceiros. E a Cândida mencionou muito bem o viés trabalhista de repercussão. Então, hoje, quando a gente faz a adequação numa organização, o primeiro foco de sinistralidade, ou seja, a que a gente identifica numa matriz de risco alta, é a percepção de que o RH da organização ele tem uma vulnerabilidade maior. Por que isso? Porque se contrata estagiário, menor aprendiz, tem benefícios aos servidores, há compartilhamento com redes de apoio, como farmácias, mercados, dependendo da área de atuação da indústria, ela tem um fomento muito grande no âmbito regional e ela se interage com o comércio na região. Ela interage com instituições de fomento de trabalho, como o Sistema S, né, ligado ao SESI, ligado à Federação da Indústria, e a gente percebe que tem uma interação de troca de dados e informações também, que acaba tendo uma exigência de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos, é importante que os senhores estejam atentos a isso, foi mencionado aqui anteriormente pela Cândida e pela Nicole, que não basta simplesmente confeccionar uma política de privacidade e mexer no site e achar que está tudo certo, não. A gente precisa trabalhar com uma operação que eu chamo Operação Chitãozinho e Chororó, ou seja, trazer evidências, algo que pontue justamente o cumprimento das normas, que seja tangível justamente a percepção por qualquer auditor. Quando eu chamo um auditor independente, ele vai verificar os riscos financeiros que existem na instituição, o cumprimento das normas atinentes à anticorrupção, o cumprimento das normas sobre a proteção e segurança do trabalhador, mas também o cumprimento das normas de proteção de dados. Então, entrou mais um viés obrigacional para a auditoria interna, inclusive, atestar que a organização tem justamente o seu encarregado, tem um canal de comunicação, em que ela faz o tratamento de dados do seu corpo funcional, em que ela pensa no processo Privacy by Design, ou seja, hoje as organizações estão partindo para uma estruturação de que a privacidade ela passou a ser algo que fomenta, inclusive, o desenvolvimento tecnológico das organizações. As organizações passaram a olhar a Lei Geral de Proteção de Dados, embora tenha um custo na sua implementação, ela traz uma oportunidade de colocar a organização num processo de diagnóstico, como a doutora Nicole já mencionou, da gente identificar quais são os riscos daquela organização e, ao mesmo tempo, melhorar o meu parque tecnológico. Eu posso fazer a identificação da minha vulnerabilidade, então eu melhoro o meu parque tecnológico, a segurança das minhas informações, e com isso eu vou ter mais demonstração para os meus players, para os meus stakeholders que participam da organização, seja governo, seja empresas parceiras, seja o mercado local, de que eu cumpro uma norma de proteção de dados. E com isso eu atraio confiança, né? Luca, pode passar a outra apresentação, se a gente fala dessa... Só antes, William, uma questão. Nas certificações tipo ISO 9001, ISO 19000, também essa questão da certificação de dados vai ser exigida? Excelente pergunta, Manesco, porque a gente pode estar lidando com organizações em que tenham que exibir essas certificações internacionais, até mesmo para participar de um processo internacional, ou então fornecer equipamentos para outras regiões. E essas certificações, elas tratam agora, eu não tenho de cabeça aqui, mas a gente tem algumas normas de segurança da informação e, em função do que eu mencionei aqui, processo Privacy by Design, foi criada uma ISO específica em que junta a segurança da informação com a proteção de dados e evidencia que a organização ela está adequada. Então, mesmo que ela faça um processo aqui, a inserção no processo ISO vai exigir que cumpra tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados já determina. Então, a participação de licitações internacionais ela vai trazer a exigência de algumas certificações. É óbvio que algumas organizações aqui no Brasil também poderão exigir, que é a maneira que tem justamente de fazer uma qualificação técnica.
Respondido, Manesco? Pode continuar, está respondido, pode continuar. Ok. Eu agora eu posso dividir aqui com as damas da apresentação a discussão dos riscos que são envolvidos no não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Autoridade Nacional, ela, inclusive, já divulgou algumas sanções. Nós estamos em caráter até um pouco tímido, tá, da divulgação dessas sanções, mas o nosso objetivo aqui não é dizer que a lei pegou por causa das sanções. Vamos observar uma janela de oportunidade. A adequação da LGPD ela é para favorecer a conquista de novos mercados, a ampliação de negócios e não ter medo das sanções. Mas o nosso papel aqui das duas consultorias, do Rio de Janeiro e de São Paulo, é agir preventivamente para que a gente não se assuste nem com riscos das sanções administrativas, nem os riscos das ações judiciais. Porque, estando adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente mitiga esse risco. Até porque a Autoridade Nacional ela está com um quadro muito enxuto de fiscais, mas ela trabalha de uma forma sistêmica com outras organizações, como o COAF, por exemplo, que faz a investigação da movimentação de dinheiro também, como os PROCONs, através da Secretaria Nacional do Consumidor. O Ministério Público tem cobrado justamente a ação mais incisiva da Autoridade Nacional, mas o que a gente vai ver que vai pegar realmente a legislação é o que eu digo, de forma sistêmica por contratos. Na medida que cada organização vai se implementando, ela vai exigindo dos seus parceiros a adequação. E a organização pública está sendo muito forçada a evidenciar a adequação. Eu posso falar de cátedra do governo federal e vou colaborar numa esfera municipal para adequação. Alguns estados da federação e alguns municípios ainda estão num passo lento, mas quando começarem a ser instados pelos tribunais de contas e Ministério Público a exigir a adequação dos seus parceiros, isso vai ser algo determinante para uma adequação relâmpago de muitas instituições. Então, o nosso papel aqui é oferecer a vocês a oportunidade também de mitigar esses riscos. Nicole, pode falar um pouquinho das sessões? Na verdade, essas são as sanções previstas na lei geral, mas eu estou aí com você, né? Eu acho que tem uma questão de sanção que ela não é tangível, né? Que é exatamente essa cobrança do mercado, essa cobrança de contratar dos próprios clientes, em contratar empresas que estão compliance com essa lei. Então, talvez essas sanções, né, entre aspas, intangíveis, sejam mais preocupantes do que as próprias sanções previstas na LGPD. Eu acho que a Cândida concorda também. Eu concordo, eu falo o seguinte, senhores, eu tenho uma experiência aí na área corporativa, por exemplo, eu trabalhei durante mais de 7 anos no setor elétrico, né? Eu fui responsável pela parte do contencioso estratégico na época do Grupo Enel, aí pegava transmissão, geração, né? E distribuição. Então, a gente tinha muitas demandas, mas eu digo o seguinte, regulado pela ANEEL, né? Então a gente pode criar um paralelo com essa autoridade, com essa agência, né, de proteção de dados, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. E eu digo o seguinte, o problema das empresas, o problema do setor elétrico, por exemplo, nunca foi o órgão regulador, sempre foram os consumidores, sempre foram os contratos, sempre foram os outros tipos de demanda. Então, até existia uma área que fazia todas essas tratativas com o órgão regulador. Mas eu falo o seguinte, o problema das instituições financeiras nunca foi normalmente não é um banco central, o setor regulado não é o órgão regulador. Normalmente você se depara, sim, com o Ministério Público, você se depara com outros parceiros que passam a fazer algum tipo de exigência do ponto de vista legal. Por exemplo, a gente não consegue contratar, e já faz parte do nosso guia de contratação, a gente exige às empresas que demonstram que estão em dia com as suas obrigações trabalhistas, né? A gente exige que demonstrem que estão em dias com as obrigações trabalhistas, a gente exige que as empresas que nós contratamos estejam em dia com as obrigações do ponto de vista tributário e fiscais, né? E outras questões também que envolvem aí o nosso compliance, né? Os requisitos que a gente tem para contratar. A LGPD
já está entrando nesse mesmo rol de exigências que a gente passa a fazer na hora de contratar. Então, eu acredito que exatamente, né, Nicole, esse é um ponto muito mais sensível, que era o que me preocuparia hoje como empresário, muito mais do que a própria atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu queria fazer esse parêntese. Não, o parênteses foi muito bem recebido. A gente, inclusive, fica à disposição dos senhores, até para tirar as dúvidas também, mas explicar sobre esses riscos das sanções, eu acho que, como foi dito aqui, não é o que deve nos preocupar. O que deve nos preocupar justamente é isso. Não estar adequado. É algo que eu posso adiar mais tempo, ou é algo que eu tenho que me preocupar agora, porque eu preciso justamente manter a atração de novos parceiros, ou então mitigar os riscos que existem no âmbito empresarial, tendo em vista que isso passa a ser algo justamente que o mercado vai verificar como uma conduta de boa prática, né? Algo que é evidenciável também. Luca, pode encerrar a apresentação? A gente está aqui à disposição. Eu queria só lembrar o Manesco citou a norma ISO, né? Só para reforçar também que essa tendência de exigência de adequação a alguma norma de privacidade, ela vem escalonada assim no âmbito internacional, né? Então, a gente trata, por exemplo, a Cândida mencionou o que motivou a termos a lei, o conceito histórico, ela foi durante muito tempo considerada até uma lei inconveniente, uma lei que durante a pandemia estava surgindo, no momento que a economia brasileira estava recessiva e vinha uma lei com várias exigências, mas várias organizações já têm visto justamente a adequação não como despesa, e sim como investimento, e a origem dessa lei partiu justamente de um órgão que trata do desenvolvimento econômico, que é a OCDE. Então, o país, para ter um status de adequação ao desenvolvimento tecnológico, seu status de país de desenvolvimento, ele tem que demonstrar a evidência do cumprimento dessa norma. E é óbvio que ela não parte simplesmente dos governos, né? A gente precisa que o setor, que o mercado demonstre justamente a adequação a isso. É óbvio que a gente identifica que muitas organizações ainda não identificaram a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e pensam que é mais uma norma em que vai ter dispêndio. Só que, no momento, como eu já disse, em que ocorre a adequação, a gente detecta justamente uma grande oportunidade de crescimento. Essa janela de oportunidade que surge com a adequação vai fazer com que eu possa disputar outros mercados e que eu possa entrar em parceria com outras organizações, que eu ganho o status de boa prática e de melhoria de organização. E isso é importante para todos nós. Fala, Cândida. Tem mais uma questão que eu gostaria de colocar, que é talvez menos importante, mas na nossa experiência, quando a gente vai fazer esse projeto, que a gente acaba conhecendo a empresa, né, e as práticas de dia a dia do manejo de dados pessoais, tem sido recorrente as empresas nos darem o seguinte feedback: foi o momento da gente fazer uma arrumação interna, porque, senhores, é impressionante, todas as empresas que a gente fez esse projeto nos deram o seguinte feedback: como a gente guardava dados desnecessários, como a gente manejava mal os dados, porque é algo que a gente não para quase para fazer essa revisão, né? Quanta coisa a gente guarda nas nossas empresas, nos nossos fichários, no nosso sistema, nas nossas nuvens, e a gente não sabe por que está guardando. Então, um dos trabalhos que a gente faz, na verdade, por exemplo, entregar para a empresa uma tabela de temporariedade, de quanto tempo ela tem que guardar os dados pessoais. Então, coisa que muitas vezes a gente não sabe e vai acumulando. E tem uma máxima hoje em dia de proteção de dados que fala o seguinte: quanto mais tempo você guarda dados, mais você gasta com esse armazenamento, porque você tem que garantir que eles não vão ser vazados. Então, é um processo bastante interessante de revisão de algumas práticas. O Manesco, até o Isaac colaborou aqui, ele colocou no nosso chat a ISO 27701, são várias ISOs que são formadas aqui para a gente garantir a segurança da informação. Eu coloquei no nosso chat aqui a ISO, que está com uma série desse ano, que é a 31700, que é uma voltada especificamente para Privacy by Design. Ou seja, algumas organizações vão começar a cobrar
que você tenha a demonstração de adequação a isso, ou seja, junta as regras de segurança da informação com as evidências de adequação. Então, algumas organizações precisam realmente ostentar essa adequação, essa certificação. Outras, se vão disputar no mercado interno ou que não seja exigível isso, talvez não se preocupem tanto com isso. Mas os editais de licitação, de acordo com a sua complexidade, talvez peçam isso até para indicar um caráter de diferenciação também entre as organizações. Exatamente. Nós temos até, o Leandro está aqui, ele pode dizer, nós temos até a questão da norma OTAN. Tem alguma coisa nesse sentido na OTAN, ou Leandro? Olá, boa tarde. Especificamente da OTAN, eu acredito que não, tá? Tem, e que a gente tem seguido bastante aqui as normas internacionais, principalmente GDPR e toda a implementação da LGPD que foi feita durante o ano de 2021 e 2022 aqui dentro da Taurus. Obrigado, Leandro. Bom, eu acho que nós podemos encerrar, e antes de encerrar, eu gostaria de abrir para os participantes, se alguém tem alguma questão a ser levantada para os nossos palestrantes. Temos aí alguma questão? O pessoal da EGEPROM, da TEC, o Isaac já mandou pelo chat. Bom, sendo assim, eu queria agradecer imensamente aí os participantes e os palestrantes. E dizer, se alguém quiser um contato direto com esses palestrantes, entre em contato no Cindy, com a Patrícia e com o Luca, que a gente providencia essa ponte. Lembrando que o nosso objetivo aqui é levantar o problema, levantar a questão, ajudá-los aí a dar um pouco de luz nesse tema que muitas vezes fica um pouco tratado de forma muito superficial. Obrigado a todos e até mais vezes. Oi. Posso fazer uma colocação, já agradecendo aqui em nome dos escritórios, né? Agradecer a oportunidade, o espaço que você está nos proporcionando e a atenção dos senhores, e dizer, Manesco, eu também gostaria de colocar à disposição aqui, né? Se algum de vocês tiver a vontade de ter uma palestra em company, sem nenhum custo, para levar para outras pessoas também, a gente faz isso sem custo nenhum, sem nenhum compromisso também, e assim como uma verificação aí do que a empresa tem, isso aí, né, considerando a parceria que nós temos com o Cindy, a gente faria isso com enorme prazer, e seria algo que a gente podia proporcionar aí sem nenhum ônus para as empresas, em agradecimento aí a essa parceria. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a todos. Até logo. Obrigada.